Fala, Rafa! Tudo bem? Tudo bom? Bom dia já, Bom que já passamos dia. da Bom meia-noite. dia. Por que você entrou por lá hoje, não entrou por aqui? Não sei, eu só entrei. Só entrou. Só entrei. E aí, Rafael, hoje você viu ontem nossa live bombou, foi um sucesso, né, Rafa? Muito legal. Muito Me fala bom. uma coisa, Rafa, o que você sentiu de diferença de ontem para hoje, principalmente no comportamento da Carol com K? O que eu senti, eu estava até conversando aqui com a minha esposa, né? Eu senti que a gente às vezes não pode se precipitar. Como psicólogo, eu sempre disse e sempre direi que a gente precisa sempre acreditar na melhora do ser humano. Sempre, sempre, sempre. Então a gente sempre acredita que as pessoas podem mudar, né? Porque senão não faria parte dessa profissão. E, mas pelo que eu assisti hoje, e a gente assiste através de edições, né? Então fica um pouco mais difícil da gente entender o que realmente acontece. Mas muita coisa foi entendida. Aham, aham. Mas o que você entendeu nessa história? Que é um jogo. E é um jogo em que as pessoas elas têm um nível emocional muito elevado, mas não um nível de empatia, de importância. Isso não existe. Tá, porque você viu que ontem, inclusive, depois do programa, à noite, ela no quarto, ela estava já montando a estratégia do que ela ia fazer hoje, né? Então, por exemplo, tem um momento que ela diz assim, inclusive eu coloquei esse pedaço no meu Instagram, que ela diz o seguinte, ele está pensando que amanhã eu vou fritar ele, mas eu não vou fritar ele, eu vou agir completamente diferente. Então, quer dizer, ela foi extremamente estrategista dele. Foi bastante admirável até, de certa forma, pois está mantendo ali a proposta dela. Mas é um jogo que você pode entrar com a máscara que você quiser, né? Eu estava reparando isso. E ao longo do tempo, você vai sentindo a transformação das pessoas, né? Acho que o interessante do programa é bem esse, é a transformação, da forma que eles chegam, da forma que eles vivem ali dentro e a forma depois quando eles vão embora, né? Aham, aham. E só deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume da minha televisão, porque senão a gente não consegue conversar. Ô Rafa, e você percebeu, o que você, não sei se você assistiu, acompanhou um pouco mais o comportamento do Lucas. O que você acha do comportamento dele, hein? Do que eu pude acompanhar, né, de ontem para hoje mesmo, né? Como eu falei ontem, que não o conhecia, então fui atrás, fiz algumas anotações até, e é um comportamento de alguém que está bem perdido, que está muito ansioso, e ele até demonstra, né, a ansiedade dele na questão do cabelo dele, né? Muito estresse, ele tem Alopécia, né? isso, e aquilo demonstra que não é uma pessoa que tem uma estrutura psicológica e emocional das melhores. Então, e você vê que a idade também influencia bastante, né? É algo que, ao meu ver ali, parece ser muito grandioso aquilo para ele. E isso fez com que ele acabasse tropeçando nele mesmo, né? Uhum. Você acha que ele deu uma pirada, então, quando ele viu toda aquela estrutura, enfim? Acredito que todos façam isso, né? Deve ser algo realmente muito grandioso, porque a gente tem uma imagem do que é, mas talvez não seja estar confinado naquela casa. Mas o fato de você estar numa emissora tão grande, com tanto poder, com tanta visualização, isso muda mesmo a vida de uma pessoa. Você acha que ali as pessoas elas se deslumbram, é isso que você está querendo dizer? Muito, muito, exatamente. E esse deslumbramento, ele faz o quê? Ele faz a pessoa perder a consciência, é isso? Não faz a pessoa perder a consciência, mas faz com que algumas máscaras sejam colocadas, outras retiradas. Então ele acaba vivendo numa grande montanha russa ali, sabe? De altos e baixos, loopings e curvas,
no qual ele vai tentando ao máximo ir sobrevivendo àquela situação que ele está sendo exposto. Bom, gente, olha, eu estou aqui conversando com o doutor Rafael Petrilli, psicólogo. Depois vocês sigam ele lá na rede social, psicólogo.rafaelpetrilli, com 2 L's no final. E como eu disse para vocês, a nossa live de hoje está tendo apoio aí da Zizi Duquesa Atelier. Então, um beijo para a Zizi, beijo para você, Zizi. Obrigado sempre pela participação, pelo apoio, enfim, você que sempre apoia aí também algumas lives minhas. Bom, voltando ao nosso assunto, Rafael, você acha que a Carol ela tende a desbancar pelo comportamento dela? Você acha que ela tende a desbancar mais uma vez, assim, e ir realmente para essa questão mais abusiva, que nem ela está demonstrando esses dias? Pelo que a gente vê nas notícias que saem, ela realmente está sendo muito verdadeira, né? Ela está sendo ela. O que, ao ver de muitas pessoas, não seria a melhor coisa, não seria algo positivo. Quando você vê o programa dentro das edições ali, né, as cenas encaixadas de formas bem aleatórias, você vê que tem muita gente ali dentro que está a favor dela, do comportamento dela, que estão dando ela ali como algo de verdade. É algo que Mas isso tá não seja certo. por isso, talvez, mas isso talvez não seja pelo fato dela ter assumido talvez uma liderança, entre aspas, assim, e o povo talvez achando por ela ser artista, ela é forte, acha que ela abafa aqui fora. Você não acha que talvez pode ser isso também? Pode ser sim, ela está ganhando bem pelo medo das pessoas, na verdade, há um receio muito grande ali. Ela tem um nome forte no cenário musical, né? Que fui procurar ela e realmente vi que ali existe realmente ela significa bastante aí na mídia, né? Ela tem programas em um canal de televisão, Foi então... hoje, inclusive. Foi. Eu Foi. fiquei sabendo que ela É. perdeu. E ela perdeu o programa, cancelaram o programa dela justamente pelo mau comportamento dentro do Big Brother. Então, só que lá dentro acho que eles não têm essa noção disso, né? Do que está acontecendo aqui fora. Você acha isso uma boa atitude, por exemplo? Porque lá, quando você vive uma vida irreal, e aí aqui fora eles vão cancelando todas essas questões, você acha isso justo? A cultura do cancelador e do cancelado, né? Eu estava lá e a GNT cancelou o programa dela. Não vai ter mais programa da Carol Conká em virtude do comportamento dela no Big Brother. Você acha isso leal, justo? Enfim? Eu acho que deviam trazê-la de volta, conversar e entender o que está acontecendo. Por que, de repente, ela é uma pessoa, às vezes, ali para o programa dela, e está sendo uma pessoa totalmente diferente. Essa comunicação ela é necessária em qualquer tipo de relação que a gente tenha, seja de amizade, seja no casamento, com filhos, no trabalho. A gente sempre precisa ter a comunicação como a meta mais importante de qualquer relação que a gente tenha. Então, a GNT, talvez não querendo ser cancelada, cancelou. Como que você vê essa cultura do cancelamento, Rafa, na internet? Foi o que eu falei ontem, né? O que é a tolerância e o que é a intolerância, né? Quando a gente cancela alguém na internet, nós estamos cometendo o mesmo mal que eles estão cometendo ali na casa. Quer dizer, você se transforma numa pessoa que acaba sendo ruim, porque ser cancelado é algo que mexe muito com o nosso psicológico, né? Nós nos sentimos rejeitados, nós nos sentimos isolados, nós somos deixados de lado e por motivos que às vezes talvez você não teve a intenção. Então eu acho que deveria ser muito conversado, muito revisto isso, porque faz mal, seja para o artista, seja para qualquer pessoa, que às vezes tem pessoas que são canceladas que nem tem todo esse poder que um grande artista tem. Uhum. Eu acho que a cultura do cancelamento, talvez você diga que por exemplo, é um massacre psicológico, por exemplo. Total massacre psicológico. Muito. Porque, querendo ou não,
eu estava reparando nas redes sociais o que as pessoas têm, como elas têm falado, né, da Carol Conká. E parece que é um movimento de defesa, mas acaba se tornando um movimento de ataque, do mesmo jeito que ela está fazendo lá dentro. Então, todos, no fim das contas, estão olhando para o mesmo lado, sendo pessoas que estão ali só para cancelar. Ninguém está tendo a empatia devida de querer entender o que está acontecendo e o porquê daquilo, para tentar melhorar e resolver. Uhum, uhum. Eu acho a questão muito engraçado, né? Porque, como a gente comentou ontem, eles colocaram metade da Casa Branca e metade da Casa Preta, no momento aonde a gente vem falando de rachaduras políticas e de rachaduras de ideais, de filosofias, de comportamentos, e talvez não fosse o melhor momento para isso acontecer, né? Numa fase de pandemia onde está todo mundo confinado, não é meio maluco isso? Não é estranho? No momento, sim. Mas para quem conhece o Big Brother, das outras edições, desde a primeira, né, até hoje, nós sempre vimos ali questões de machismo, questões... Estando aqui, ô Rafa, se você trabalha para a Globo. Não, não trabalho. Não trabalho. Parece que eu estou defendendo a Globo, né? Mas na verdade eu estou tentando englobar tudo no fim das contas. Porque eu me preocupo muito com esta relação. De verdade, porque são coisas que prejudicam fortemente uma vida inteira depois lá na frente, gerando traumas, gerando maiores fragilidades, pessoas que podem vir a desenvolver pânico, ansiedade e outros tipos de questões. Então a gente fica preocupado demais com isso. Por isso que eu acho que é um programa, não trabalho para a Globo, eu acho que é um programa que deveria terminar por duas saúdes mentais, as dos participantes e do público, porque o público sofre junto com aquilo. Tem uma menina aqui perguntando: você está lendo os comentários, Felipe? Tô, gente, mas vocês sabem que eu tenho que conversar com ele, que é um papo super sério, ler, dar atenção para você e ainda agradecer aqui a Zizi Duquesa Ateliê por estar promovendo essa live aí junto com a gente. Então, voltando aí, doutor Rafael Petrilli, falando justamente sobre essa questão que ele não trabalha para a Rede Globo de televisão. Ele é apenas um psicólogo e ele ontem participou de uma live comigo aqui e foi um sucesso fenomenal, sendo que está sendo comentado até agora. E hoje a gente repetiu a dose justamente para poder falar disso. E eu sou super show Carol com K. Eu quero que ela saia, né? Eu quero que ela realmente saia fora e vá pensar realmente naquilo que ela fez. Porque eu acho que nenhuma atitude, ou por mais que você tenha bronca de alguém, eu acho que o momento mais sagrado que você tem, e isso pegou muito forte para mim, é a questão da refeição, entendeu? Na minha casa, a minha educação não permite que no horário da refeição, que é o horário mais sagrado, a gente dissemine ódio, fale palavrão ou xingue alguém na mesa, ou enfim, porque é uma questão realmente de princípio e educação. E eu não sei, talvez, como ela tenha. E aí eu senti tanto uma coisa escravatista, sabe? Quando ela fala assim: você só vai comer quando eu sair da mesa. Isso mexeu muito comigo também. Sim, e acho que foi a grande comoção que foi gerado, né? Porque ela faz com que ele se culpe dela estar nessa situação, né? Ele pede desculpa para ela naquele momento. E é aquele momento em que a gente falava do abuso psicológico que acontece diariamente em muitas casas aqui, nas relações entre marido e mulher, nas relações entre patrão e empregado. Então, é algo que machucou a todos nós, né? Porque não é normal isso, não é normal. Ainda mais quando se trata de algo que a gente faz para sobreviver, que é o alimento. Que a gente precisa comer, a gente precisa disso para sobreviver. E deixar uma pessoa passando fome,
Claro que ele não passou fome ali naquele momento, ele só acabou comendo depois. Mas a imposição dela e o silêncio dos demais, aquilo deixou realmente um clima muito ruim, muito pesado. E principalmente quando ela desenvolve uma característica ali extremamente escravagista, ela se colocando no papel ali da dona da fazenda e o cara como escravo, né? E ela sendo negra também. Eu vi ali um racismo muito forte. É, e, e entre pessoas da mesma raça, né? Que precisariam se defender, trabalhar juntos em equipe, né? Como eu falei ontem também aqui na nossa live, há toda uma história por trás disso, que precisa ser visto de verdade. E quando ela toma essa atitude, ela está sendo exatamente aquilo que ela luta para tentar mudar. Uhum, uhum. Eu acho que ela é daquela turma que hoje está muito em alta, né? A questão e a palavra, né? Vamos ter um pouco de empatia pelo outro, né? Então, e essa galera da lacração, né? Inclusive ela tendo muito empatia nas redes sociais antes de entrar no BBB, ela deixa claro que a última coisa que ela tem é empatia, né? Então, quer dizer, eu acho que cai por terra, né? Esses conceitos, o conceito da empatia, fica tudo muito no discurso, na teoria, mas nunca levado para a prática. Não, a questão da empatia é uma das questões mais difíceis que o ser humano tem. Ainda mais depois que o ser humano passou a ser um competidor, né? As redes sociais ajudaram muito para que isso acontecesse. Tem livros ótimos, por sinal, que depois eu vou até colocar na minha página, que fala exatamente sobre isso. É como se fosse uma prostituição mesmo da gente em querer aparecer, em querer ser melhor que o outro, ter mais seguidores, ter um conteúdo a mais, sabe? É o tempo todo isso. Olha, tá todo mundo dizendo o seguinte, que ela precisa aprender o que é empatia. São só palavras, as atitudes mostraram exatamente como ela é má na vida real, que é a Sabrina que está comentando aqui. Hipocrisia desse povo que quer lacrar, as máscaras estão caindo, né? Eu também, a Carol é a encarnação de Satanás. A Vânia está dizendo aqui, ela precisa aprender a ser humilde, reloureiro, está dizendo também. Eu acho, na verdade, eu acho que o que ela fez realmente foi muito ruim. E é muito ruim também a gente viver nesse momento onde as pessoas levam essa questão da militância para dentro dos programas de televisão, né? O que não é bacana, porque programa é para você entreter e não para você fazer política. Foi assim que foi criado os programas, né? Para que a gente pudesse reunir a família na sala, para que tivesse aquele momento de assistir algo junto, em harmonia. Mas a questão da empatia, Felipe, é uma questão que vem crescendo muito, é difícil, mas vem crescendo muito. As pessoas estão se colocando, mas parece às vezes que foi do 8 para o 80 a questão da empatia, sabe? Então, o que antes não tinha, hoje tem além da conta e também acaba passando um pouco do limite. Então, eu vi algumas falas durante o programa em que, mostrava-se muito essa questão do próprio cancelamento, de se cancelar como pessoa mesmo, né? A questão de, eu acho que foi um menino Fiuk, eu acho que ele estava falando que obrigado por me aceitar pela cor que eu sou, pelo gênero que eu tenho, sabe? Como se ali fosse um pecado ser o ser humano que é. Então, partiu muito de um ponto para o outro, são coisas muito extremas, e a gente precisa lutar muito para encontrar esse meio termo e a gente se entender como ser humano, né? Vendo cor, sim, vendo raça, sim, entendendo os privilégios, entendendo quem é quem, como funciona, mas também entendendo a questão humana da coisa aí, né? Porque eu não vejo empoderamento nessas atitudes. Isso não é ser empoderado. Isso é ser você sem educação, ser sórdida, né?
ser sibilina. Eu achei muito feio, né, quando ela vai para o quarto e ela monta a estratégia dizendo que ele acha que eu vou fritar ele amanhã e, na verdade, o que eu vou fazer é completamente ao contrário, né? Então, quer dizer, eu acho que ela tá mesmo, na verdade, ela pegou o Lucas como Cristo e ela vai tentar derrubar ele sempre. Eu acho que ela não deixou de ser inimiga dele, não. Não deixou, pelo que aparenta ali, pelo que ela fala no quarto. Mas eu acredito que ali todos estejam com medo, né? Porque hoje é uma geração de redes sociais e eles precisam manter uma estética dentro dessas redes sociais de quase que uma perfeição. Então, o medo é parecer ser humano, parecer humano. E humano é feito de erros, acertos, coisas estranhas e por aí vai. Então, esse programa em especial, eles estão com muito medo, então eles não conseguem controlar essa emoção e acabam trazendo o pior deles ali. Olha, passou uma seguidora falando assim: ah, Felipe, você sabe que o programa dela saiu do jeito de hoje? Não, eu sei, inclusive nós já comentamos aqui. Os patrocinadores caíram fora, cancelaram o programa justamente por causa dessa participação medíocre da própria Carol Conká no BBB. Você acha que o Lucas, ele vai para que lado? Assim, você acha que ele tem uma depressão ou você acha que ele está com algum distúrbio, não distúrbio, mas talvez enfim, algum termo psicológico, emocional aí que você possa decifrar melhor? Estresse. 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 Estresse, uma possível ansiedade, mas coisas assim que eu posso falar por cima, né? Como também falei ontem, por não ser meu paciente, de forma alguma eu poderia dar qualquer diagnóstico que fosse. Mas quando você vê algumas reações que ele tem, o que pode também ser confundido com uma grande atuação, mas fisicamente ele demonstra, né, um corpo mais acuado, a questão do cabelo dele, tem várias coisas ali que vão caminhando para a gente entender que pode ser que ele esteja realmente passando um estresse muito grande e que também o ideal seria ele sair fora, vir para a família dele, vir se cuidar e esquecer da melhor forma possível que isso aconteceu na vida dele. Doutor, como que você vê essa questão, por exemplo, de hoje a gente não poder falar absolutamente mais nada? A gente não pode expor, obviamente que eu acho que existem casos e casos, né? Isolando o caso da Carol Conká, que é um caso extremamente isolado e extremamente fora da curva, né? Mas, por um outro lado, a gente tem hoje também uma internet que não favorece praticamente a gente em nada, né? Porque hoje, se você dá a sua opinião, você também é massacrado, seja lá pela opinião que você deu. E parece que a gente está vivendo num momento onde você não pode realmente falar absolutamente mais nada. As pessoas querem te calar o tempo inteiro. Como que você vê isso? Tinha um escritor que eu me esqueci o nome agora, mas assim que eu lembrar também eu posto depois. Mas que ele falava isso, né? Que a gente precisa entender o que é essa questão de você poder opinar, né? De você poder ter essa liberdade de fala com discurso de ódio. E são coisas totalmente diferentes. Às vezes as pessoas falam, mas eu posso falar o que eu quiser. Pode, mas se você for com discurso de ódio, aí, cara, é melhor não falar. Então, né, a gente volta aqui para esse ponto de por que eu não posso falar as coisas? Você pode falar as coisas, você só tem que saber o que você vai falar. Porque eu não quero escutar algo que venha me ofender e você achando que você está apenas se expressando. Então é um direito meu de não querer receber aquilo e o direito da pessoa de falar. Então é legal a gente não confundir isso, o que é discurso de ódio com o que é liberdade de expressão. Então, e dentro da casa, eu vejo que tem muito ali discurso de ódio. Ali não tem mais liberdade de expressão. Então você acha que tem que ter muito esse ponderamento, né?
de ponderar realmente o que é discurso de ódio e o que é liberdade de expressão. As pessoas confundem muito, né, doutor? Muito, bastante. O meio da comédia sofre muito com isso, porque hoje em dia as pessoas estão precisando maneirar nas piadas, né, nos stand-ups. Já vem de um tempo que trouxe essa questão, né, essa discussão do limite, qual que é o limite da piada, o limite da comédia. Mas é interessante a gente pensar qual que é o limite também do que eu posso falar. Porque às vezes sai, às vezes a gente quer gritar. Todos nós temos uma paciência que tem um limite. E tem vezes que a gente acaba realmente ofendendo. Olha, a Noni 16 está dizendo o seguinte: 1,5 milhão não vale essa humilhação. Ninguém merece ficar parecendo o Lucas, ficar parecendo o Lucas que cometeu um crime. Meu Deus, vamos ter um pouco mais de humanidade com o próximo, está dizendo a Noni 16. Também eu acho que 1,5 milhão é para você ganhar 1,5 milhão de reais, você não precisa, na verdade, usurpar o outro, né? E simplesmente colocar ele num papel infame, tentar colocar uma outra pessoa num papel infame, né, doutor? Talvez a gente devesse se perguntar, essa questão do dinheiro, principalmente, todos nós temos essa necessidade, seria maravilhoso ter 1,5 milhão na conta, além do que já tem ou do que já ganha, coisa do tipo. 1,5 milhão é muito dinheiro, é muito interessante. Mas até onde vale a tua dignidade? Ele não deixa ninguém rico. Não, não deixa, mas também ajuda um pouquinho. Mas o quanto vale a tua dignidade? O quanto vale a tua imagem? O quanto vale tudo aquilo que você representa? Vale 1,5 milhão? Porque eu acho que não. Eu acho que a gente pode trabalhar, a gente pode ter as nossas conquistas e etc. A gente sabe aí que existem pessoas privilegiadas, existem pessoas que muitas vezes até não conseguem por causa disso. Mas o quanto vale você, aí eu acho que você não vale 1 milhão. Vale até muito mais, mas não dessa forma. Uhum, uhum. Bom, doutor, eu acho que essa entradinha foi justamente para a gente poder falar um pouquinho, pegar esse fresquinho aí dessa eliminação. Gostou da eliminação da Sara? Da Kerline, quer dizer. Eu conheci ela hoje, Ah, é? mas fiquei feliz pela Sara ficar, porque é uma conhecida da minha esposa. Não vou mentir, vou começar a torcer para ela. Uhum, uhum. Eu Eu, achei muito bonito o que a Sara fez. Ela ficou do lado do Lucas, mesmo ela foi. mesmo todos estando contra ele, ela foi lá e comprou a briga. Eu achei isso muito legal. Ela mostrou que ela tem personalidade diferente do Projota, que ontem disse que pagaria até psicólogo para ele e depois enfiou a boca nele na frente de todos. Eu achei isso de muito mau gosto também. Ó, deixo registrado aqui. Amanhã, se você quiser falar durante o programa, pode falar. Doutor Rafael aqui, que não é doutor, tá? Psicólogo, ou pode me chamar de Rafa, que tá tudo certo. Aí eu quero chamar de doutor e o problema é meu. Tá, você pode. Eu posso falar no programa amanhã. Se esse menino sair hoje e não puder, sair hoje, né? Não puder pagar um psicólogo, eu atendo gratuitamente. Uhum. Olha, a Zizi Duque está fazendo o seguinte: depois que você sofre uma psicológica dessas, esse 1,5 milhão não serve para nada. Saúde é o maior patrimônio. É a Zizi Duque Ateliê. Está dizendo, a Moranguinho Real também está por aqui. A Kiki acabou de entrar, amigos queridos. Kiki, um beijo para você, meu amor. Moranguinho Real também está aqui. Kiki, aparece, a gente já está com saudades de você. Sábado eu te vejo por aqui. Enfim, olha, todos eles entrando, parabenizando você também, mas a Carol precisa de psicológico, de tratamento psicológico também. Ela não é normal, tá dizendo. Eu Todo não mundo precisa, né?
precisa, mas eu achei ela bem perversa, você quer saber, doutor? Eu acho que ela tem uma perversidade, assim, já indo pra maldade, entendeu? Há um comportamento perverso que pode ser devido à situação em que ela se encontra, né? O melhor exemplo que eu tenho para isso é que quando você acua um gato pequeno num canto de uma parede, ele vira um leão. Você acha que ela tem um traço na vista, não? Pelo que ela está demonstrando? Não posso, não tenho como responder isso. Não, infelizmente não tenho. O que é o narcisista, doutor? O narcisista é diferente, né, da história dos gregos. O narcisista que foi aqui que algumas pessoas têm é um cara que uma pessoa, né, que é extremamente dependente do outro e por isso o manipula para que ele fragilize e ele consiga ganhar essa pessoa. São pessoas dramáticas, são pessoas que usam de uma criação de uma dor, de um sofrimento para tentar convencer o outro de que ela não pode ir embora, de que ela necessita dessa pessoa narcisista. E aí tem muita definição, na verdade, assim, ficaria umas boas horas aqui para falar sobre o narcisismo, mas é muito interessante que as pessoas procurem sobre o que é o narcisismo, porque eu escuto muito de forma simplória que as pessoas falam, eu sou narcisista. E assim, gente, não seja, porque se você for realmente narcisista, é uma coisa muito ruim, é uma das questões psicológicas mais Como terríveis que existem. se tratar? É E tem, difícil de tratar. tem tratamento ou ameniza a questão? Tudo tem tratamento. Tudo. Cura é outra questão. Tratamento tudo tem. Então, alguns momentos a gente precisa da ajuda da psiquiatria, com medicação, né? Para que estabilize algumas coisas, para que a gente possa trabalhar melhor ainda. Mas tudo a gente consegue chegar em algum lugar. Aham. Bom, doutor, olha, mais um dia, muito obrigado pela sua participação. Adorei você, a sua careca, o seu óculos e a sua barba. Adorei, adorei como sempre. É uma delícia bater um papo com você. E os seguidores aqui também te adoram, gostam muito do seu trabalho. E eu quero mais uma vez agradecer a Zizi Duquesa Ateliê por ter apoiado essa live de hoje. E eu que agradeço demais, demais, demais. Adoro estar aqui com você conversando. Eu vou lendo as perguntas, né? E eu falo, bom, um dia eu vou fazer uma live e o pessoal ficar me perguntando e eu ficar respondendo, né? Eles, porque eu gosto bastante dessa interação. Acho que a gente tem que estar aberto para as pessoas, como você fez ontem, chamando alguns seguidores para conversar. Isso te coloca assim um degrau acima a cada dia que passa, né? Então eu sempre gosto demais de estar aqui. Fico à E você, disposição. e você também está atendendo online, né, doutor? Só online, só estou atendendo online. Brasil e planeta Terra inteiro a gente consegue atender todo mundo hoje. Olha, beijão para você e até a próxima. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau. Olha só, doutor Rafael, psicólogo, Rafael Petrilli, incrível, e quero agradecer mais uma vez aí a Zizi Duquesa Ateliê por apoiar nossa live e deixar claro assim o quanto eu gosto de vocês, o quanto vocês me fazem bem e o quanto eu sou feliz aí com todos vocês me seguindo e fazendo realmente tudo acontecer, tá bom? Um beijo em vocês, espero que a gente se encontre o mais rápido possível e eu vou deixar essa live disposta lá no meu feed, tá? Um beijão para vocês. Beijo, pessoal.